Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 104, florescendo sobre os cuidados do Divino Pastor. Temos um lindo domingo de sol, maravilhoso, e nós vamos continuar então meditando a respeito do Salmo 23, e hoje, Salmo 23, 2b, nos diz assim: Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Quando sinto sede, ele me leva a riachos de águas mansas. As ovelhas não podem viver sem água, mas passam meses sem bebê-la. Mas como isso pode acontecer? Acontece que as ovelhas absorvem o orvalho sobre a grama. A umidade as satisfaz até que elas cheguem aos rios ou às fontes de águas tranquilas, os poços onde podem beber profundamente. O segredo é chegar à relva enquanto ela ainda está úmida. E para isso, então as ovelhas devem sair bem cedo, pela manhã, antes do sol secar o orvalho limpo e puro. O pastor, ele certifica-se de que as ovelhas cheguem ao pasto de madrugada. Pois se chegarem ao calor do dia, elas já estão, se chegarem o calor do dia, então, elas já estão satisfeitas, porque já provaram o orvalho da manhã. Deitar-me faz em verdes pastos, diz a palavra de Deus. Elas deitam à sombra das árvores, elas descansam, e isso me lembra também o maná. A importância, que Deus deu por esse princípio tão poderoso de que quando Deus enviava o maná, eles tinham que acordar bem cedo pela madrugada. E eles deveriam recolher o maná para aquele dia. Não poderiam pegar a mais e nem a menos. E se guardassem para outro dia, apodrecia e os vermes então tomavam conta. Olha o princípio da palavra de Deus. E aí nós lembramos Jesus falando aos seus discípulos: o pão nosso de cada dia. Como ovelhas do bom pastor, nós devemos buscar alimento e água pela manhã. Davi, como pastor, ele sabia então como cuidar, como deveria cuidar das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai. Assim com Jesus, como Jesus também sabe quais são os cuidados que ele deve ter conosco, como ovelhas do seu pai. Jesus, como nosso pastor, ele também nos guia às águas da vida, sendo ele mesmo a própria água da vida. Ele conhece o calor dos nossos dias, as pressões que nós enfrentamos, e por isso ele nos chama a levantarmos as primeiras horas do dia para nos alimentarmos do seu pasto. Isaías capítulo 50, versículo 4 nos diz o seguinte: o Senhor, o soberano, me ensinou as suas palavras de sabedoria, para que eu possa animar o que está fraco e cansado. Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar as suas palavras. Não é lei que nós devemos encontrar Deus a cada manhã se quisermos ser abençoados, mas nós precisamos saber que isto é um princípio abençoador em nossas vidas. Mas como ovelhas, nós precisamos ser sustentados
pelo orvalho do dia, pelo orvalho seco, né? Pelo orvalho suave e úmido da palavra de Deus. O princípio do pão nosso de cada dia. Uma ovelha não pode alimentar-se apenas uma vez por semana da palavra de Deus, da palavra do seu pastor. Tem que ser diário. Nós iremos descobrir que uma vez começado o dia, torna-se cada vez mais difícil obter orvalho puro e limpo. Então, por que não tentar por um mês? Verificar se beber o orvalho matutino faz a diferença em nossas vidas. Que tal esse desafio? Guia-me mansamente às águas tranquilas. 23:2. As ovelhas, elas se assustam com o barulho das águas que se movem rapidamente. Se caírem na água, elas são levadas então pela correnteza. E se molharem a sua lã espessa, podem morrer afogadas. Sempre que têm que atravessar a água em qualquer profundidade, sabem que só existe um lugar seguro perto do seu pastor. Por esta razão, o pastor nos diz: não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, versículos de 1 a 2. As ovelhas que não ficam perto do seu pastor têm sempre problemas. As águas não te submergirão. No enquanto você estiver junto dele. Nosso pastor é o Senhor soberano. E ele está sempre ali para nós. Não importa a situação ou os problemas que nós estivermos enfrentando. Basta olharmos para ele e nós saberemos que ele está ali para nós. Hebreus capítulo 13, versículo 5 nos diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. Então, achegue-se a ele e ouça as suas palavras. Eu não te deixarei e nem te desampararei. As águas não te submergirão. Deus jamais abandona as suas ovelhas. Escreva hoje mesmo uma oração para o seu pastor divino. Conte a ele sobre as águas que você está atravessando nesse tempo. Quais são os rios que você está passando? Quais são as tribulações que você está passando nesse tempo? Fale com ele. Fale a respeito exatamente de que águas você está atravessando. E não esqueça, ele nos falou que nós não devemos temer nem o barulho das águas e nem as moscas do nariz, as mentiras que Satanás coloca muitas vezes na nossa mente e no nosso coração. E ele continua nos dizendo: não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares então por as águas, sejam de aflição, de desânimo, de medo, de pânico, qualquer dor, sofrimento, perda, abandono, não esqueça, tu és dele. Quando você passar pelas águas, ele estará contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Olhe para o seu divino pastor e coloque ele. Faça uma oração falando a respeito das águas que estão passando pela sua vida hoje. Que Deus abençoe você e um abençoado domingo na presença do Senhor. Deus os abençoe e até amanhã com o nosso devocional
florescer.